Que a família Watson vive se metendo em confusão, eu acho que isso não é novidade pra ninguém. Afinal, se isso não acontecesse, a gente não teria entretenimento todo episódio. Mas já pararam pra pensar quem que tira eles da confusão quando isso acontece? E se engana quem achou que era Nicole, porque apesar dela ser o pilar da família, e ela que mantém a casa em ordem, quem salva todo mundo de problemas não é a Nicole, e sim a Anaís. Até porque desde quando ela nasceu, a gente já viu que ela é alguém muito inteligente pra sua idade. Ponto que ela chegava a fazer os deveres tanto do Gumball quanto do Darwin. Inclusive, ela faz isso até hoje. E eu acho impressionante porque ela não faz isso só pelo Gumball ou pelo Darwin, mas pelo Ricardo e a Nicole também. Ela tá sempre livrando todo mundo de problemas, e na nova temporada de Gumball, isso ficou ainda mais claro no episódio chamado A Ruga, em que a Anaís estava tendo envelhecimento precoce por conta do estresse. Porque como ela é alguém que sempre salva todo mundo, ela sempre passa por situações de estresse. Então isso não tá fazendo nada bem pra saúde dela. Isso não devia te estressar, a gente sempre acaba bem. Porque eu garanto que acabem bem. Mas vocês já vão entender do que eu tô falando. Mas se você curte conteúdo de desenho, vê se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de desenho, beleza? Mas continuando, a Anaís estava tendo uma consulta médica porque tinha aparecido rugas na testa dela. E para alguém que é tão nova quanto ela, isso não é normal. Então o médico estava fazendo algumas perguntas para descobrir a causa. E o que eu mais estava achando engraçado eram as perguntas que ele estava fazendo. Começou a escrever poemas não irônicos em mídias sociais e ninguém diz pra você que são toscos? Não. Só que até que não foi tão difícil descobrir a causa do problema, até porque logo em seguida a gente descobre o motivo do estresse, porque tudo isso é por conta da família, porque eles sempre se metem em confusão, que inclusive aconteceu naquela sala, até porque o Ricardo quebrou uma coisa no escritório médico e automaticamente apareceu uma ruga na testa da Anaís. Dá licença, doutor, seu escorrega d'água quebrou. Só que depois disso eles vão pra casa, que a Nicole fala pra Anaís ficar tranquila, pra ela não se preocupar com eles, mesmo que todo mundo esteja lascado pra todo lado. O Ricardo ali mesmo ele tava aprontando a ponto de pôr a vida dele em risco, pra vocês terem ideia. Então por conta disso, a Anaís tava praticamente virando uma mini vovô Jojo. E a Nicole acaba falando que apesar dos problemas, todo mundo acaba ficando bem. Só que ela não parou pra pensar que tudo só acaba bem por culpa da Anaís. Ela conhece tanto a família que tem que ela preparou planos pros próximos 40 anos. Justamente esse plano envolvia cuidar da família. Então, resumidamente, ela pensou em tudo, até na aposentadoria dos pais. Até advogados pro Gumball caso ele precisasse, até porque como ele se mete tanto em problemas, é esperado que alguma hora ele se meta em uma encrenca grande. Inclusive, eu já até cheguei a fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, de quanto o Gumball teria que pagar caso ele tivesse que lidar com cada problema. Vê esse vídeo depois porque eu confesso pra vocês que ele deu trabalhinho, mas tá bem legal. Mas todo mundo tava preocupado com esse estresse da Anaís, então eles queriam aprontar menos, que era pra ver se isso melhorava. Então tava todo mundo seguindo o livro de cuidados da Anaís, porque ela preparou o que era melhor pra cada um. E começando pelo Darwin, como ele era alguém facilmente enganado, a Anaís queria que ele ficasse mais forte, então ela mandou ele pra uma casa de treinamento. Só que o local que ela mandou ele, eu confesso que parecia ser muito perigoso. Primeiro ele teve que fugir de uns caras, depois ele teve que ficar preso em uma câmara de treinamento, e até chegou a dar salto de paraquedas, ele só fez coisa radical. E aparentemente depois de tudo isso, pareceu que tinha funcionado, ele tinha ficado mais forte. Só que no último teste do Darwin, ele não conseguiu cumprir, que era dar fim em um cachorro. Pelo menos na cena do episódio, deu a entender que era isso que os treinadores queriam. No fim, o Darwin, ele não mudou nada. Ele pode até ter aprendido a se defender, mas não adianta nada se ele não sabe usar. O que pra Anaís, mais uma vez, acabou sendo uma situação inútil, então ela ganhou mais uma ruga. E é então que chegamos na vez do Gumball, porque futuramente ele poderia precisar de ajuda jurídica. E tudo que ele fala com a moça que ele foi encontrar, que foi marcado pela Anaís, é bem interessante. Porque até parece que o Gumball, ele tem algum tipo de maldição, porque os problemas perseguem ele. E uma coisa interessante é que ela fala pro Gumball é que caso ele fosse um adulto, ele já teria pegado prisão perpétua, umas 400 pra vocês terem ideia. Se fosse adulto, receberia 402 prisões perpétuas. Tudo bem, e o que isso significa? Só provando que tudo que o Gumball faz, ele só não é punido por culpa da idade, porque caso contrário, ele já teria se lascado. Então como o Gumball sempre se mete em problemas, ela acabou sugerindo uma coisa pra ele. Então resumindo, se tudo que o Gumball faz, ele se mete em problemas, então era só ele não fazer nada. E quando eu digo nada, é tipo nadinha. Só fica parado na dele que com certeza ele não se mete em problemas. Então o Gumball ele seguiu tanto o conselho dela à risca que ele não queria nem andar pra vocês terem ideia.
Só que logo em seguida, acabou entrando os caras mascarados no escritório, e eles entraram procurando fichas de testemunhas. Para eles fazerem aquilo, com certeza eles não são boas pessoas, mas aquela moça, ela não conseguia fazer nada sozinha, então ela pediu pro Gumball chamar a polícia. Ela até voltou atrás porque ela tinha dito agora há pouco que era para ele ficar parado, e foi então que ela descobriu da pior maneira que não foi uma boa ideia pedir ajuda justamente do Gumball, porque sua respiração dele acabou colaborando com aqueles bandidos, e até irônico o fato do quão o Gumball é azarado, ao ponto que o problema já faz parte dele. Só o fato do Gumball respirar, ele acabou destruindo o escritório e desmaiando aquela moça. No fim, aqueles caras conseguiram fugir com as fichas e a polícia chegou tarde demais. O complicado é que é uma situação tão inacreditável que eu realmente fiquei com pena dela, porque afinal a culpa foi do Gumball, ele causou esse problema, mesmo que a culpa não tenha sido diretamente dele, né, porque ele não fez de propósito. Só que ela foi acusada por um crime que foi um acidente. É difícil de acreditar que só do Gumball respirar causou tudo aquilo, mas apesar de tudo isso, provou mais ainda que o Gumball precisa muito da Anaís. Só que infelizmente a ajuda dela foi em vão, e por conta disso, consequentemente, ela ganhou mais rugas. Só que agora chegou a vez do Ricardo e da Nicole, que o plano da Anaís parecia que não tinha como dar errado. Isso porque basicamente era um plano de aposentadoria. Ela tinha comprado uma fazenda para eles se aposentarem, no meio do mato e longe de problemas da cidade. Eu não sei como a Anaís conseguiu dinheiro para isso, mas ela fez. E parecia ser o plano que menos daria errado. Mas espera um segundo, o Ricardo não trabalha, como que ele vai se aposentar? Não faz muito sentido, e é justamente por isso que a Nicole acaba ficando bolada. O que parecia não ter problemas, na visão da Nicole, acabou gerando uma discussão. Eles começaram a debater porque o Ricardo acreditava que cuidar da família também é um trabalho. Só que a Nicole acaba achando que ela também é responsável por isso. Só que depois que eles discutiram sobre isso, a Nicole acabou pedindo desculpas. Ela só estava agindo desse jeito porque na verdade ela estava ansiosa. Isso porque ela não está acostumada a ficar em casa sem fazer nada. E basicamente esse vai ser o motivo das coisas não darem certo. Isso porque o Ricardo resolveu soltar fogo de artifício que era para comemorar o local com aqueles animais. O que acabou sendo uma ideia péssima porque aqueles fogos acabaram assustando os animais. O que acabou fazendo eles se virarem contra o Ricardo e a Nicole. Aquela vaca tá mostrando os dentes? Não, ela tá sorrindo. Ou seja, não adiantou nada, até os planos mais simples acabou dando errado, o que piorou mais ainda o estado da Anaís. No fim eles tiveram que voltar no médico porque a Anaís tinha piorado muito. O Gumball tentou ajudar a Anaís a não se preocupar. Ele tentou mostrar as coisas positivas para ver se melhorava o humor dela. Apesar que eu não achei uma boa ideia, porque o lado bom que o Gumball vê é que ele ainda vai levar 6 anos para ficar de maior. E só aí que ele conseguiria correr a possibilidade de ser preso. Então ele tem muito tempo a aproveitar antes de se meter em problemas. Problemas que eu digo no caso é ser preso. Mas a resposta da Anaís é impagável. Isso era pra fazer eu me sentir melhor? Só que na verdade é que o Gumball revela que ele não queria que ela se sentisse bem, e sim pior. Era melhor aceitar a realidade e ele começou a cantar uma música. E a letra dela acaba falando sobre preocupações e que tudo fica mais fácil quando você não se importa com elas. E isso que o Gumball fez acabou iniciando um movimento, porque todo mundo acabou cantando um pouco. O lance é que eles se empolgam tanto cantando que sem querer eles acabam caindo da janela do escritório, que inclusive era uma altura considerável. E o mais irônico é que caso eles tivessem se machucado, pelo menos eles já estariam diante de um médico. Só que deixando as piadas de lado, a Anaís acabou entendendo uma coisa. Essa mensagem passada através da letra, que era sobre ela não carregar a responsabilidade da família, ela a partir de agora acabou entendendo que era melhor ela não fazer nada e deixar essa responsabilidade para eles. Assim ela não passaria mais estresse, sabe? Mas o engraçado é que depois disso, o estresse acaba passando para eles, já que a Anaís não carrega mais ele. Eu sei que eu já falei isso várias vezes, mas eu sempre fico impressionado do quanto a Anaís é madura para a idade dela, ao ponto que ela carrega não só as preocupações do Darwin e do Gumball, mas da Nicole e do Ricardo também. Eu acho que entendi. Não cabe a mim consertar o erro das pessoas, porque senão como vão conseguir melhorar? Mas eu achei muito legal essa atitude dela no final do episódio. Até porque eu também acredito que todo mundo deveria se responsabilizar pelas suas ações. Então eu concordo com o que a Anaís fez, mas me diga, você concorda com isso também? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos, e até mais.